Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25, a partir dele. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meus queridos irmãos, a pergunta principal, da qual até mencionei com vocês, é exatamente esta do verso de número 30, que é necessário que eu faça para me salvar. É uma pergunta muito interessante e que surge num contexto para esse carcereiro, num contexto muito complicado. Paulo e Silas, eles tinham pregado a palavra do Senhor ali em Filipos. O Senhor já tinha salvado Lídia e também já havia libertado uma moça que dava lucro, muito lucro para aquela cidade por conta das suas adivinhações. E que Paulo, ele quando passava por ela, ela dizia que aqueles homens que por ali estavam passando eram homens que nos anunciam o caminho da salvação e são servos do Deus Altíssimo. Mas isto aí incomodou Paulo, perturbou Paulo por alguns dias, que depois destes dias, passando por ali, deu uma ordem: em o nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ou seja, era um espírito adivinhador que estava, na realidade, se ocultando naquela mulher. Isso aí causou um alvoroço muito grande na cidade, uma grande perseguição sobre os irmãos e que culminou com a prisão de Paulo e Silas. Eles foram açoitados e jogados na prisão interior, ou seja, na parte mais profunda, na parte mais terrível de uma prisão romana. E lá estando, então, agora todos machucados, mas o texto nos diz, no verso 25, que perto da meia-noite, esses dois homens ainda alcançaram graça de Deus para orar e cantar hinos. O resultado dessa adoração, desta invocação do nome do Senhor, foi um grande terremoto dentro daquela prisão que terminou com a abertura de todas as prisões, dando a oportunidade para que todos os presos fugissem. Mas o que não aconteceu? Eles permaneceram ali ouvindo Paulo e Silas. O carcereiro, que se desespera quando acorda, vendo a porta aberta, as portas abertas e também as prisões toda escancarada, ele tira a espada e quis matar-se, porque cuidou que os presos haviam todos fugido. Eu quero destacar esse ponto aqui, a respeito da vida desse homem. Vejam que é um momento desesperador para ele. Para ele ali, o fato de saber que os presos que estavam sob os seus cuidados haviam todos fugido, era desesperador. Ele receberia
uma correção muito dura por parte dos seus comandantes, das autoridades que estavam acima dele. E naquela hora, a sua alma entra em desespero. E quando vê que perdeu o controle da situação, qual que é o próximo desejo? Matar-se. E aqui eu quero tirar a primeira lição para nós desse texto. É a situação de muitas pessoas nos dias atuais. Porque diante das adversidades que cada um passa e a pressão, ela vai ficando tamanha, ela vai ficando tanto grande e às vezes até durante muito tempo que a pessoa cai no desespero. Ela não vê solução, ela não vê mais uma porta de saída para ela e ela agora sofre tanta pressão e o inferno quer que apresenta uma única solução. Qual que é a única solução apresentada pelo inferno que está pressionando as pessoas? É a morte, é tirar a vida, é tirar a própria vida. E é isso exatamente que vai acontecer com esse carcereiro. A única solução para ele, que ele encontra, é tirar a sua própria vida. Eu pergunto para você nessa oportunidade, porventura, você já se encontrou numa situação semelhante? Em que no meio do desespero, no meio da angústia, no meio da dor, você já sentiu o desejo de morrer, o desejo de tirar a própria vida, tamanho desespero e tamanha angústia? E repito, o inferno quer que você saiba que esta é a única solução. Porém, eu tenho uma boa notícia para você. Esta não é a única opção. Esta não é a única solução. Existe uma solução ainda muito melhor do que esta. E esta solução chama-se Jesus Cristo. Jesus é a salvação. E Jesus é a salvação do quê? De todos os desesperos, de todas as angústias pelas quais o homem está passando, pelas quais o homem está enfrentando nesses últimos dias. Se o desejo é a morte, eu tenho algo para dizer para você. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Naquele momento que Paulo percebeu que o carcereiro ele iria se matar, ia cometer o suicídio, Paulo então grita com ele com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha só, a situação foi pintada para ele de uma tal forma que ele pensou que todos haviam fugido. Mas não, estavam todos ali. Por um triz, ele não tira a sua própria vida por algo que nem na realidade havia acontecido, só estava na sua mente. Tem muita gente sofrendo nos dias atuais por coisas que existem apenas na sua imaginação. Infelizmente, a realidade não é tão caótica quanto ele está enxergando. Mas por que enxerga dessa forma? Por causa do desespero, por causa da escuridão. Ele não estava enxergando. Aqui, no caso, é uma escuridão física. Tanto é que, quando Paulo diz que todos ali estavam, ele, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Por que se prostra? Porque não poderia ter ocorrido tal fato. Se as portas estão abertas, aqueles homens eram condenados à morte, o normal é que todos fugissem, porque aquele que está encarcerado, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai fugir. Porém, aqui acontece o contrário. Veja como existe um absoluto controle do Deus Todo-Poderoso nesta situação. E por que agora, ele pedindo luz, ele enxerga e vê o que realmente estava acontecendo?
Agora, vou aplicar para a vida dos homens nos dias atuais. Quantos estão com a mente entenebrecida, não conseguem enxergar a realidade, estão em depressão, estão oprimidos, estão no desespero total, porque a mente está entenebrecida. E essa escuridão espiritual não deixa que a pessoa enxergue a verdadeira realidade, uma possibilidade de uma mudança de vida. Aqui, quando é pedido luz e clareia o lugar, a situação era outra. E esse homem vai então se colocar diante de Paulo e Silas, que os tira-os para fora, ou seja, o carcereiro tira Paulo e Silas para fora, e vem a pergunta: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ou seja, esse homem aqui, irmãos, ele tem o desejo agora de conhecer Jesus Cristo. Porque se você quer se salvar, só existe um Salvador, só existe um que possa mediar o homem diante de Deus. E esse se chama Jesus Cristo, nosso mediador, o mediador entre Deus e os homens. Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados e deu-nos a possibilidade de nos reconciliar com Deus. Se por um momento nós estamos em trevas, assentados à beira da morte, na escuridão, sem enxergar a realidade do mundo espiritual, do que Deus tem para nós, mas Jesus, ele se manifestou. Ele é a luz que alumia o mundo. E quando ele entra na história da vida da pessoa, ele vem para trazer luz e a pessoa começa a enxergar tudo diferente. Não vai ser tirado deste mundo, não vai ser tirado do seu contexto, não. Ele simplesmente vai ter a sua mente, que outrora estava entenebrecida, agora vai receber luz, a luz do Evangelho. E é exatamente isso que esse homem recebe agora. E ele pergunta: o que eu posso fazer para me salvar? Quando o homem faz esta pergunta, na realidade, é porque Deus, ele já chegou até esta pessoa. Aqui, Paulo e Silas, eles não estavam nesse cárcere por acaso. Ali eles estavam numa missão, tanto é que eles cantavam e oravam porque entendiam o propósito de Deus. E ali tiveram a oportunidade de anunciar a palavra. E no verso 32 e 31, eles vão responder à pergunta desse homem. No verso 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Será salvo. Qual que é a condição, então, para a salvação? É crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no quê? Crer no quê? Crer que Jesus, ele deixou a sua glória e ele veio aqui, viveu como homem. E no período que viveu como homem, pregou, anunciou que o reino de Deus, ele é chegado. E o Senhor vai efetivar esta salvação através da sua morte na cruz, porque sobre ele foi lançado todas as nossas enfermidades. Nós estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar e a condenação que era nossa passou para ele. Por isso que ele morreu naquela cruz. Só que a morte não pôde segurar aquele que é o príncipe da vida. E ele, ao terceiro dia, ressuscitou. E agora, todos que passam a ter fé nesta obra vicária, ou seja, que Jesus morreu na cruz e que o seu sangue foi derramado primeiro para pagar o preço do resgate. Da onde? Da condenação, da escuridão, das trevas onde nós estávamos. Só tendo desejo de morrer naquele lugar. Jesus nos tirou de lá. Foi pago um alto preço e nós fomos resgatados.
O sangue de Jesus também nos purificou de todo o pecado. O pecado que era a cédula contra nós foi rasgada, pois Jesus nos lavou, nos purificou com o sangue vertido naquela cruz. Jesus morreu em meu lugar, em teu lugar. E agora abriu a porta da salvação. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a salvação. Venha para Jesus. E aqui, nesse caso, essa mensagem chega até esse homem. E Paulo e Silas diz para eles: crê no Senhor Jesus. Ou seja, de toda esta mensagem que Jesus fez, creia nisso, que Jesus morreu no teu lugar. Não é para você mais morrer. Não é para você querer tirar a tua vida, dar cabo à tua vida, terminar com a caminhada. Ao contrário, agora é que vai começar. Entregue-se a Jesus Cristo e permita que Jesus entre na tua história. Você vai ver que tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. A partir do momento que Jesus entra e faz em nós morada, aí nós vamos poder dizer, como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim naquela cruz. Então, a vida que eu tenho agora é aquela que Jesus, ao ressuscitar, todos que agora passam a crer nele, ressuscitam juntamente com Cristo, ou seja, saem das trevas e passam para a luz. Nós fomos reconciliados com Deus. Se o desejo antes era de morrer, o desejo agora é de viver, é de usufruir, é de gozar da vida eterna que nós temos. Vamos querer viver nessa terra mais e mais, e depois ainda vamos ter a vida eterna, pois o nosso nome está escrito no livro da vida. E esse homem, acreditando nessa mensagem, Paulo diz: será salvo tu e a tua casa. E esse homem creu nesta palavra, tomou posse dessa palavra, abandonou o desejo de morrer e agora abraçou a oportunidade de viver. E não só ele, como também toda a casa. O Senhor Deus fez uma obra extraordinária na vida e na família desse homem. Todos eles vão ser batizados em um nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, demonstrando publicamente que a partir de agora a fé que ele tem está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que você que está ouvindo esta mensagem ou assistindo esse vídeo nesta oportunidade, creia na pregação do Evangelho. Nem tudo está acabado, nem tudo está perdido. Existe uma oportunidade de vida e vida com abundância. E esta oportunidade se chama Jesus. E ele está batendo a porta do teu coração. E aquele que abrir, ele vai entrar e vai fazer morada. E a tua história vai ser mudada. O que antes era desejo de morrer, agora passará a ser desejo de viver em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.